pode também abrir no áudio ou pelo chat para nós ir conversando aos pouquinhos aí, tá? Então, vamos começar pela questão número 1, tá? Então, eu mandei para vocês o feedback de aprendizagem e na questão número 1, eu tenho algumas questões, eu pedi que algum aluno leia para não ficar tão monótono, mas o importante não é acertar a questão, mas é saber como é que eles fazem a questão e o que eles querem realmente que tu perceba. A gente nota que quem faz questões para concurso, eu já fiz várias questões para concurso, toda a frase do enunciado, principalmente um caso clínico, cada frase tem uma dica, né? Então, sempre tu não pode ler direto aquele texto inteiro para chegar nas questões. Tu observa frase por frase, que cada frase tem uma dica clássica que eles querem orientar para chegar naquele diagnóstico preciso, né? Então, eu notei que quem lê todo o texto correndo para chegar na A, B, C, D, E, erra muito mais do que quem lê frase por frase, porque cada frase tem uma dica, tá? Então, vocês podem interromper, pode ir parando, tá? E vamos começar, então. Tá? Então, número 1, a questão que eu mandei para vocês, né? O paciente com o diagnóstico de hérnia encarcerada. Qual a conduta inicial, né? O que é uma hérnia encarcerada, pessoal? Tá? Só um pouquinho. Alô? Tá bom? O som tá ok o som, pessoal? Botei na parede aqui. Oi? Sim. Tá, que eu botei aqui na parede, agora estava sem bateria, quase acabando aqui. Então, o que é uma hérnia encarcerada, pessoal? Existem 3 tipos de hérnia. A hérnia redutível, né? É aquele paciente que chega no ambulatório com abaulamento na região inguinal, na região abdominal, e quando ele deita, ele reduz a pressão abdominal e a hérnia volta sozinho. Então, a gente chama de hérnia redutível à inspeção, ela reduziu sozinho. Quando ela complica um pouquinho mais, o paciente tem dor na região testicular, na região abdominal, ele deita e consegue colocar com os dedos para dentro. Aí nós falamos, esse é o paciente com uma hérnia redutível à manobra digital, tá? A terceira fase dessa hérnia, quando ela sai para fora e não volta mais, nós chamamos de hérnia encarcerada. O que é encarceramento? É prisão, né? Então ela está presa, ela saiu do compartimento de origem e não consegue retornar para a cavidade abdominal. Então isso chama-se hérnia encarcerada. Qual a diferença entre uma hérnia encarcerada e uma hérnia estrangulada? Quem que me diz alguns sinais que podem notar? Só olhar o paciente, tu pode dizer, bom doutor, essa hérnia ela deve ser não mais encarcerada. O que tu pode nos dar de dados importantes que pode mostrar que realmente a hérnia está encarcerada ou está estrangulada? Pode falar pelo chat, pode falar pelo áudio, né? É bem participativa a aula de vocês agora, tá? Chegou um paciente com dor abdominal, né? Isso aí, febre, pode ter, se tem necrose, importante, né? A dor é muito forte e principalmente sinais flogísticos, né? Os estudos mostram que hérnias encarceradas, quando elas trancam e não voltam mais, mesmo tentando desobstruir, até 12 horas, se tu não conseguir reduzir essa hérnia, existe o risco de 90% a 95% delas estrangularem. O que é isso? Nada mais é do que o oxigênio das artérias que irrigam aquela região, eles ficam presos e começa a fazer isquemia, e essa isquemia faz um processo inflamatório tecidual e causa uma hiperemia, edema, calor, rubor, na região da hérnia. Então, o paciente com dor forte chega na emergência com abaulamento, com sinais flogísticos, até que prove o contrário, é uma hérnia estrangulada. É uma cirurgia que tem que ser feita de urgência, tá? Ah, doutor, eu estou com uma dor abdominal na região do testículo e eu estou com uma bola dura para fora e não volta para dentro mais. Aí tu vai examinar, ele não tem sinal flogístico, não tem vermelhidão, não tem sinal inflamatório, porém, ele tem um edema importante e tem dor. Isso é uma hérnia encarcerada, né? Qual a conduta inicial? O que nós temos que fazer com esse paciente para tentar reduzir essa hérnia e evitar que ela faça um estrangulamento, né? O que seriam as evoluções?
Aumento gradual também, por edema, ele pode acontecer, né? O que tu faria, então, para reduzir essa hérnia encarcerada? Qual é a maneira inicial terapêutica? Nada mais é do que tentar reduzir esse paciente. Eu deitei o paciente no consultório e a hérnia está dura para fora, eu não consegui reduzir ela, mesmo o cirurgião avaliando junto comigo. O que eu posso fazer para melhorar a situação do paciente? Eu sei que se em 12 horas essa hérnia não reduzir, a tendência é que ela vá para estrangulamento, né? Isso aí, né? Então a gente usa, muitas vezes, coloca o paciente em Trendelenburg, né? Ou seja, a cabeça para baixo, as pernas para cima, reduz a pressão abdominal, deitado, a pressão positiva, tu usa um diazepam, muitas vezes, 10 miligramas, e teoricamente ele fica calmo, fica tranquilo, 2, 3 horas, o anel herniário, o que é o anel? É a região onde a hérnia entrou ou saiu. Ele relaxa e tu consegue fazer com mais qualidade a redução manual dessa hérnia, desobstruindo a região e reduzindo o conteúdo para a cavidade abdominal. Então, a maneira inicial do paciente com hérnia encarcerada não é cirurgia de urgência, é deitar o paciente, usar diazepínico, tentar reduzir, porque o anel tende a relaxar com o paciente calmo, o paciente em Trendelenburg e o paciente com diazepam. Tá? Então, seria esse o manejo inicial. Doutor, eu deitei o paciente, passou 6 horas, usei diazepam, ele dormiu, ele está em Trendelenburg e a hérnia não volta. O que quer dizer isso aí? Que esse paciente ele vai tender a fazer uma hérnia estrangulada, né? Então, nós vamos ter que indicar a cirurgia para ele. Por quê? Porque eu sei que os trabalhos mostram que em 12 horas, se eu não reduzir essa hérnia, ela vai estrangular por isquemia e o paciente vai ter uma dor progressiva, ele vai ter edema, calor, rubor e tu vai ter que fazer a cirurgia. Tá? Então, hérnia encarcerada, terapêutica inicial, tentar reduzir. Não deu, deita, diazepam, tenta reduzir. Depois que reduziu, tu vai orientar o paciente, que ele tem um risco de refazer de novo, de reencarcerar, e tu vai indicar a cirurgia eletiva com a hérnia reduzida. Se ela não reduziu, a indicação é cirurgia para esse paciente. Ok, pessoal? Então, hérnia barbadinha, né? Hérnia inguinal é um procedimento eletivo, desde que seja redutível. Se for uma hérnia encarcerada, é uma urgência para desobstruir, e se for uma hérnia estrangulada, tu tem que abrir o paciente, abrir o saco herniário e ver o conteúdo interno, que provavelmente vai estar estrangulado. Tá? Esses dias eu peguei um paciente com uma hérnia estrangulada, ele tinha 38 centímetros de delgado preto, né? Um cara de 19 anos, uma hérnia congênita inguinal, ele fez uma força bruta, o testículo cedeu, ele abriu o anel herniário e o delgado foi lá para o escroto, né? Então, como ele trancou no anel e ficou umas 24 horas em casa com dor, ele veio para emergência, acharam que era uma torção testicular e no exame físico nós notamos um edema, calor, rubor, hiperemia e alças intestinais, né? Então, a gente fez uma cirurgia de urgência, abriu a cavidade abdominal, abriu o saco herniário e tinha necrose preta de 38 centímetros de delgado. Aí se faz uma ressecção e se faz uma entero-anastomose, tá? Isso geralmente é mais comum em paciente idoso, né? Eles têm aquelas hérnias grandes da vida inteira e no momento elas encarceram, eles não vão na emergência e sofrem isquemia pelo tempo prolongado. Tá, pessoal? Então, essa é uma questão que sempre cai em prova também, é bem comum, né? Saber que existe a hérnia redutível ao repouso, redutível à manobra digital, a encarcerada e a estrangulada. Alguma dúvida da questão 1? Barbadinha, né? Essa não caiu para vocês a princípio, ou caiu? Não tô lembrado, não, acho que não, porque era de... Boa pergunta, tá? Uma hérnia estrangulada é uma emergência, você tem que operar no diagnóstico. Por quê? Porque a cada meia hora, 1 hora, tem risco de ter uma isquemia que não possa ser viável à alça. Então, se tu tem um diagnóstico de hérnia estrangulada, é uma emergência, opera na hora. Se tu tem uma hérnia encarcerada, é uma cirurgia de urgência, porque tu vai deitar o paciente, tu vai observar ele, usar diazepam e tentar reduzir ela para operar, né? Quando se fala em cirurgia de urgência, tu tem até 24 horas para operar. Quando se fala em cirurgia de emergência, tu tem que operar no ato do diagnóstico.
Tá? Então, uma estrangulada é uma emergência e uma encarcerada é uma urgência, tá? Sabendo que em 12 horas existe alto risco de estrangular essa hérnia. Tá? Isso é uma boa pergunta. Questão número 2, pessoal. Vamos falar sobre abdômen agudo um pouco. Caiu poucas questões na prova. Você pode ir perguntando pelo chat ou abrir o áudio, bem tranquilo aí, tá? Então, letra A, tá? As principais causas de abdômen agudo perfurativo. O que é abdômen agudo perfurativo? É quando uma víscera oca rompe e vaza secreção e gás na cavidade abdominal. Então, geralmente, um abdômen agudo perfurativo, ele vai ter um pneumo peritônio, né? Quais são as principais causas de abdômen agudo perfurativo? Lembrem, tá? Aqui na questão eles colocam neoplasias perfuradas e diverticulite perfurada, até podem ser causas de abdômen agudo perfurativo. Mas a úlcera péptica é 80% das causas de abdômen agudo perfurativo. Chegar um paciente na emergência com dor abdominal, abdômen tábua e pneumo peritônio, eu sei que 80% deve ser úlcera péptica, ou gástrica ou duodenal. E 20% é o resto: neoplasia, diverticulite, apendicite perfurada, corpo estranho perfurado, mas a gente sabe que 80% é úlcera péptica perfurada. Tá? Então, o erro da questão é que neoplasias geralmente é causa de 5 a 8% de abdômen agudo perfurativo e não são as causas mais comuns. Letra B, tá? Define-se abdômen agudo não traumático, qualquer afecção de origem peritoneal, início súbito. Todo paciente que chegar na emergência, ele vai ter uma queixa de dor abdominal de início súbito. Quando falar na questão que é início súbito, já associem com abdômen agudo, tá? E que permaneça com tempo mínimo de 4 horas e que necessita terapêutica cirúrgica. Certo ou errado? Errado. Ele começou bem. Abdômen agudo não traumático, é de origem intraperitoneal, início súbito, porém o tempo mínimo é 6 horas. Não é que tu tenha que esperar 6 horas para fazer o diagnóstico, mas tu sabe que a dor abdominal ela tem potencial para durar no mínimo 6 horas e não 4 horas. Se for 4 horas, pode ser uma cólica abdominal, que é uma doença que simula abdômen agudo. E a conduta nem sempre é cirúrgica, isso é importante, né? Os estudos mostram que 50% dos pacientes com abdômen agudo têm terapêutica cirúrgica e mais ou menos 50% a terapêutica é clínica. Exemplo, pancreatite, colangite, diverticulite, a maioria dos casos se trata conservador, né? Com anti-inflamatório, antibiótico, hidratação. Tá? Então tá errada a questão também. Letra C. A característica principal no abdômen agudo hemorrágico. Qual que é o abdômen agudo hemorrágico? Ovário roto, aneurisma de aorta roto, né? É que a dor que o paciente refere, ela é desproporcional aos achados no exame físico. O que vocês acham, pessoal? Sim ou não? Essa é a principal característica do abdômen agudo hemorrágico? A dor é muito maior que o exame físico, sim ou não? Pode botar no ar. Não, isso é grande. Anne Cavinato, Joana Castro, brilhando aí no chat, Jéssica Guzatti. Isso aí, galera. Por quê? O principal abdômen agudo em que a dor é muito maior que o exame físico é o abdômen agudo isquêmico. Por quê? Porque o órgão sofre isquemia. O cara tem dor porque está infartando o intestino dele, porém a barriga dele não dói tanto. É uma dor visceral e não dor parietal. Então, se fosse no abdômen agudo isquêmico, a dor seria realmente desproporcional. Tá? Então tá errado porque é um pega-ratão. Tá? D. O tempo entre o início dos sintomas e a procura médica no abdômen agudo inflamatório, aí eu já penso, apendicite, né? É menor se comparada ao abdômen agudo perfurativo. Aí eu já penso, úlcera perfurada, né? Pois no primeiro a dor é de maior intensidade, não é verdade, né? E está com febre, até realmente tem, né? Então, o que está errado, pessoal? É o contrário, né? O paciente com apendicite, ele demora 2, 3, 4 dias para ir na emergência, porque a dor é leve, ela é visceral, ela começa com uma dor no umbigo, aí o paciente dorme, no outro dia ele acorda com uma dor localizada na fossa ilíaca direita e vai
procurar a emergência. Já na perfuração, não. Lembre, né? O paciente jovem, 40 e poucos anos, tabagista, etilista, acorda de madrugada com uma dor lancinante, quando rompe aquela úlcera péptica e rasga a dor abdominal por uma reação química. Então, esse cara da perfuração, ele vai na emergência em 2-3 horas. E a apendicite pode demorar 2-3 dias para ir na emergência. Então, geralmente, abdômen agudo perfurativo hemorrágico, eles vão mais cedo na emergência do que o abdômen agudo obstrutivo ou inflamatório. As diverticulites agudas, tá? Lembra, diverticulite é dor na fossa ilíaca esquerda, paciente velho com febre, né? E as colangites, o que é? Dor, febre e icterícia, né? São causas de abdômen agudo inflamatório, certo, né? E na maioria das vezes a conduta é conservadora, sem necessidade de cirurgia. Tá certo, né? A diverticulite, os estudos mostram que 80% são condutas conservadoras e quando tem perfuração para a cavidade, que são 20%, aí a conduta é cirúrgica. As colangites também, 80% se trata com antibiótico, depois que tratou a colangite, se investiga a real causa para fazer uma CPRE e retirar os cálculos. Então a conduta inicial sempre é clínica, né? Certinho, pessoal? Então essa questão é barbada, tá? O pessoal erra direto nas provas aí, né? Então é uma questão que tem que ser bem cuidada. Uma outra questão, 3, a questão parecida também, tá? A procura, mesma coisa, né? A procura médica no abdômen inflamatório geralmente é mais precoce devido à febre, se comparado ao perfurativo. Não, é a mesma coisa, né? É ao contrário. A perfurativa é muito mais rápida, a procura médica, porque a dor é muito mais forte, ele tem sintomas de reação química aguda, que o inflamatório não existe. Mesma coisa também, a questão parecida, tá? O abdômen agudo hemorrágico, a dor é não é, isso é no isquêmico, tá? 3, tá? No número 3 da 3, anamnese e exame físico são sugestivos para apendicite aguda. Sim, a gente sabe que a anamnese e exame físico é soberano no diagnóstico e na indicação cirúrgica. E indicam cirurgia independente de resultados de exames de imagem, como tomografia. Por exemplo, mesmo que a tomografia não demonstre apendicite aguda. Isso é uma questão perigosa, pessoal. Tá? Isso é mundial. Apendicite aguda, o diagnóstico é exame físico mais anamnese. Qual o melhor exame de complementar para apendicite? É a tomografia com contraste. Ela chega a uma sensibilidade de 95%. Porém, em 5% dos casos, a tomografia não mostra apendicite e o paciente, se tiver Blumber positivo, defesa abdominal, leucocitose, prostração, tu está habilitado a operar esse paciente, porque a gente sabe que 5% dos casos a tomografia não mostra. Então, mesmo que a tomografia dê normal, se tu achar que é apendicite pelo exame físico e pela anamnese, tu faz abordagem cirúrgica, né? Aí a gente se indica sempre fazer uma videolaparoscopia diagnóstica e terapêutica. Coloca um vídeo pelo umbigo, coloca a câmera e confirma se realmente é ou não é apendicite. Antes operar uma apendicite branca do que não operar uma apendicite que realmente é, né? Então, na dúvida, pode operar. Tá? E por isso que a videolaparoscopia é o grande advento para conclusões diagnósticas e já fazer a terapêutica. Tá? Questão 4 a número 4 da questão 3, né? Neoplasias e volvos são as principais causas de abdômen agudo obstrutivo. Sim ou não, pessoal? Né? Lembrem, é muita epidemiologia, muita questão, né? Sabendo as principais causas. Quais são as principais causas de abdômen agudo obstrutivo? Lembrem, esqueceram? As bridas, né? Então, isso aí. Então, 65% das abdômen agudo obstrutivos são bridas, 20% são tumores e mais ou menos 10 a 15% é o resto. Volvo, hérnias internas, corpo estranho, fecaloma, né?
Então, bridas é o carro-chefe do abdômen agudo obstrutivo. E úlcera péptica perfurada de abdômen agudo perfurativo. Sim, né? Então a úlcera péptica perfurada é causa de abdômen agudo perfurativo, porém as neoplasias não são as principais de abdômen agudo obstrutivo, tá? Então, das questões aqui, somente a 3 seria correta, a letra B. Alguém errou essa questão? Tá? Barbadinha, né? Uma questão do coral agora também, tá? Das hérnias, só para vocês terem um feedback sobre hérnias inguinais, né? Nas hérnias diretas, o fator de relevância para a formação delas é a persistência do conduto peritônio vaginal. Lembrem, hérnia direta, o que faz acontecer é o assoalho, que é a fáscia transversalis, ela se abre. Então, o fator que leva uma hérnia direta é a fragilidade da transversalis. E a hérnia indireta, que é em jovem, é a persistência do conduto peritônio vaginal. Ou seja, na fase embrionária, onde tem que fazer a fusão do peritônio para a cavidade e a túnica vaginal para o escroto, eles não se desgrudam e formam um canal comunicante, que é a famosa hidrocele em criança, né? Então, muita criança tem hidrocele, por quê? Porque o líquido da cavidade abdominal vai para o escroto. Então, não se separando a túnica do peritônio, isso pode levar a formação de hérnia inguinal indireta, tá? Então, a direta é a transversalis frágil e a indireta é conduto persistente peritônio vaginal. Então, essa questão está errada. A 2, a hérnia indireta encontra-se lateral aos vasos epigástricos. Isso é uma questão anatômica, né? Quem vê no Néter, nas anatomias, a gente sempre olhando por dentro, cirurgia por vídeo, quando nós olhamos os orifícios direto e indireto, os vasos epigástricos estão no meio. Então, se a hérnia for medial, em direção à bexiga, ela é direta. E se ela for lateral, ela é indireta. Então, a hérnia indireta encontra-se realmente lateral aos vasos epigástricos, tá? A femoral é a hérnia mais comum das mulheres, isso é um pega-ratão. Ela é mais comum nas mulheres, mas a hérnia mais comum nas mulheres é a hérnia indireta, tá? E tem maior potencial de encarceramento. Sim, por quê? Porque o anel femoral é rígido. Ele é um osso onde passam os vasos ilíacos, passam os linfonodos, e se tiver um espacinho para entrar uma hérnia, é muito fácil o encarceramento, porque ele tem um anel fixo rígido, ele não é elástico, né? Então, a hérnia femoral, ela é mais comum nas mulheres, porém, a hérnia mais comum das mulheres é a hérnia inguinal indireta. E realmente a femoral é a que tem maior potencial de encarceramento. O fator predisponente para a origem das hérnias indiretas é a fragilidade da transversalis? Não. É o contrário, né? A indireta é a persistência do conduto peritônio vaginal, tá? Então, dessa questão aqui, a 1 está errada, a 2 está certa, a 3 errada e a 4 errada. Então, apenas a 2 seria a resposta correta, tá? Agora, algum aluno lê para nós a questão para fazer a 5 e a 6, caso clínico. Partiu? Alguém com áudio aí? Vamos lá. E coragem, irmãos. Não sai nada aí, pessoal. Tá, vou ler. Vou sortear um. Quem? Maria Paula. Tá, vai lá, brilha pra nós aí. JNB, 23 anos, feminina, refere dor abdominal em fossa ilíaca direita de caráter progressivo associado a febre e vômitos a 48 horas. Apendicectomizada há 3 anos. Ao exame físico apresenta dor abdominal, principalmente em fossa ilíaca direita, associada a dor ou descompressão. Cite 4 hipóteses diagnósticas para este caso. Tá, então é uma mulher jovem, dor abdominal do lado direito, e o cara pensa, apendicite, né? Vai com as mãozinhas abanando, assim. Só que ele mostra que fez apendicectomia há 3 anos. Tem febre e tem vômitos, né? Então, assim, é um abdômen agudo
progressivo, lado direito, tem febre, deve ser inflamatório, né? E tem vômitos, até pode ser obstrutivo, né? O exame físico tem dor abdominal na região direita ali. Então, quais seriam as hipóteses diagnósticas para esse caso? Ela já foi operada. Qual o diagnóstico diferencial de apendicite aguda em mulher, jovem, idade fértil? Pode falar, pessoal. Isso aí, né? Então, a doença inflamatória pélvica seria a principal diagnóstico diferencial de mulheres, né? Que ela dá dor, se atacar a trompa do lado direito, lado esquerdo, ela vai dar aquelas anexite, aquelas inflamações na pelve e vai ter dor, Blumber e febre. Isso é a principal hipótese. Outras hipóteses poderiam dar dor do lado direito, febre, Blumber, né? Eu pensaria em divertículo de Meckel, né? Que é um divertículo verdadeiro do ilho terminal, que ele pode inflamar e também é diagnóstico diferencial de apendicite aguda. Gestação ectópica, perfeito, né? Ela pode ter um rompimento da trompa, ela pode ter um abscesso junto ao ovário e da dor, febre, Blumber é uma hipótese também. Ovário roto não dá para descartar, tá? Ela pode ter um outro quadro inflamatório, mas um ovário roto, ele poderia ter sangrado e formado um abscesso ao redor da trompa, também seria uma hipótese, né? Então, ovário roto, ectópica, DIP, Meckel, que mais? Infecção urinária, né? Tem que sempre pensar em mulher, jovem, né? Ela pode ter uma cistite, uma pielonefrite, né? Teria que fazer um PPL nas costas. Se for uma febre muito alta, PPL positivo e um EQU com mais de 100 leucócitos por campo, eu pensaria em infecção urinária também, né? O que mais pode ser? Do coronavírus. Imagina a mulher de 23 anos, estava na frente lá da UTI, chegou com dor lá direito, ela encontrou o cotonete uma semana antes. O que pode ser? Muitos casos de coronavírus, coronavírus, tá? Mas o que pode dar dor abdominal, né? Mas adenite mesentérica, né? A pessoa faz uma pneumonia de base, né? E os linfonodos do mesentério na fossa ilíaca direita, eles podem aumentar e fazer uma adenite mesentérica, ou seja, aumento de linfonodos do lado direito, bem comum em paciente com coronavírus, que não é cirúrgico. Então, geralmente uma ecografia pode mostrar linfonodos proeminentes na fossa ilíaca direita, sem sinais de abscesso ou outra alteração. Então seria infecção urinária, gastroenterite, adenite mesentérica, DIP, ectópica, ovário roto, torção de ovário poderia ser também, né? Ah, mas tem febre, não interessa. Ele pode ter uma isquemia e pelo processo inflamatório liberar interleucina e fazer uma reação de febre. Então seria várias hipóteses, tá muito bem, tá? E exames que vocês fariam para tentar achar o diagnóstico? Bom, se eu acho que é DIP, eu vou pedir um hemograma para ver leucocitose, vou pedir se não tem sangramento, né, com a série vermelha, e vou pedir uma ecografia transvaginal, muito bem, isso aí, né? Uma eco transvaginal, mulher, idade fértil, eu veria sinal de Douglas na região do colo uterino, teria como ver se as trompas estão edemaciadas e com menos peristalse, e se tiver líquido peritrompas, eu já fecharia o diagnóstico de doença inflamatória pélvica, descartaria também uma ectópica com beta-HCG e com uma eco transvaginal, né? Então seria um exame interessante, né? E na dúvida, eu poderia pedir uma eco transvaginal. Toque uterino é importante também, né? Sempre fazia a semiologia. Só tem corrimento vaginal, cheiro ruim na calcinha, secreção amarelada, fétida. Então sugere-se uma doença uterina para focar em doença inflamatória pélvica. E o toque uterino seria para tentar fazer o sinal de Douglas para ver se é positivo ou não. Isso aí, tá? Então seria bem interessante, hemograma, beta-HCG, pediria uma lipase, uma milase para descartar uma pancreatite e seria mais ou menos isso aí. Tá? A questão 7 caiu na prova, tá? Então, a questão de tumores do coral, né? Ele pedia qual a afirmativa falsa. Então, os sarcomas são de origem epitelial. Tumor de origem epitelial são os carcinomas, que surgem no epitélio, tá? Então, os sarcomas são de origem estromal, essa seria a questão certa.
A quimioterapia pré-operatória é uma terapia neoadjuvante. O que é terapia neoadjuvante? É tu iniciar um tratamento com quimio e rádio para tentar reduzir a massa tumoral, para tentar ressecar um tumor que possa ser ressecado no futuro. Então, quando falar em neoadjuvância, é usar algo antes da cirurgia para tentar tornar ressecável uma lesão que é, no momento, irressecável. Tá? O estadiamento do tumor é no TMN, o T é o tumor, o N linfonodos e M metástase. É sempre usado universalmente o TMN. O teratocarcinoma é epitelial? Sim, carcinoma, origem epitelial. E a escala de Karnofsky e ECOG são para avaliação de paciente oncológico. Isso é da cirurgia oncológica, né? Então os oncologistas eles têm a escala para classificação de risco, de gravidade, né? Então eles usam as duas escalas. Então a letra A seria a resposta incorreta, barbadinha, né? O Coral também pediu em relação à cirurgia oncológica, qual seria a falsa, né? Então, orquidopexia é uma cirurgia preventiva? Sim, né? Por que você tem que fixar o testículo lá no escroto? Pela temperatura, né? Então, o paciente com criptorquidia que coloca o testículo dentro da região inguinal, a temperatura aumenta o risco de neoplasia. Então, você tem que soltar o cremaster e colocar o testículo na bolsa escrotal para que a temperatura seja mais baixa para evitar o risco de câncer. Tá? Cirurgia curativa exige margens livres? Evidente que sim, né? Isso é para retardado, né? Então, tá? A videocirurgia pode ser estadiamento e para cirurgias curativas, sim. Ela pode mostrar tanto que uma cirurgia não tem mais como fazer, como quando tiver carcinomatose peritoneal, ascite neoplásica, como ela pode também te dar uma visão que a cirurgia pode ser ressecada e pode ser curativa. O que é uma cirurgia R0, R1, R2? A R0 é quando tu tem uma cirurgia, tu tira todo o tumor sem margem micro ou macroscópica. R1 é quando tu tira o tumor e depois no ambulatório o paciente volta para ti e mostra lá que ficou margens microscópicas comprometidas, ou seja, não curou esse paciente. E o R2 é quando tu faz uma cirurgia, tu retira o tumor, mas tu viu que ficou margens tumorais na cavidade abdominal. Então, R2 seria uma cirurgia com tumor macroscópico residual e não uma cirurgia sem tumor, né? R0 seria sem tumor residual, R1 seria com margem ainda com tumor microscópico e R2 seria aquela cirurgia que tu tirou o tumor, mas tu sabe que na cavidade ficou mais tumor macroscopicamente olhando. Tá? D1, na gastrectomia, seria retirada de linfonodos ao redor do estômago. E D2, se vão ter essa aula com o Coral depois de estômago, seria tirar os linfonodos do estômago mais linfonodos das artérias que irrigam as disseminações para o organismo. Linfonodo celíaco, linfonodo da porta, linfonodos do plexo da artéria gástrica esquerda, do hilo hepático, hilo esplênico e artéria esplênica, né? Então, D1 são linfonodos do órgão, D2, linfonodos do órgão mais linfonodos ao redor que drenam as cadeias para disseminação do corpo. Tá? Então, a resposta certa aqui seria falsa, seria a letra D, né? Que R2 é uma cirurgia com tumor macroscópico. Ok? Pode ir perguntando aí. Em relação às hérnias, mais uma vez, a hérnia indireta, a direta tem fator predisponente, seria a transversalis frágil, né? Tá errado a letra A. O estrangulamento é mais comum nas hérnias indiretas que nas hérnias diretas, isso é verdade, né? Por quê? Porque a hérnia indireta, ela tem um anel inguinal, ele é mais fino e mais comprido, quando a hérnia passa pelo canal lá pro testículo. Então, aquele canal, o anel inguinal interno e externo, forma um túnel, né? Esse túnel é mais estreito e é muito mais fácil tu ter uma hérnia estrangulada na indireta do que na direta, porque na direta tem uma destruição do assoalho posterior. E essa destruição deixa o anel alargado. Aqueles pacientes idosos, velhos, que tem aquelas hérnias grandes, que vai e volta, vai e volta. Então a hérnia indireta estrangula mais que a hérnia direta. Porém, a hérnia femoral estrangula muito mais. As hérnias femorais são mais comuns em mulheres, letra C, né?
O ultrassom tem um baixo grau de sensibilidade e especificidade na detecção de hérnias. Mentira, tá? Qual é a conduta nossa com o paciente que chega no ambulatório? É exame físico. Se o exame físico confirmou que tem uma hérnia, não precisa fazer uma eco. Tu vai indicar a cirurgia para o paciente. Agora, se ele tem uma dor há 6 meses na região inguinal, tu palpa e não achou nada, o ultrassom abdominal, ele pode te mostrar que tem uma microhérnia que não está palpável ao exame físico. Então, o ultrassom, ele tem um alto grau de sensibilidade para detectar pequenas hérnias e não o baixo grau, tá? A hérnia mais comum, tanto em homens quanto em mulheres, é a hérnia inguinal direta, tá? Qual que é certo aqui, pessoal? Vamos ver. A letra B, né? Isso aí, tá. A letra E tá errada também, que a hérnia mais comum, tanto em homens quanto em mulheres, é a hérnia indireta. E na mulher, a hérnia indireta é a mais comum, porém, a hérnia femoral é mais comum em mulheres, se comparado a homens. Alguma dúvida? Pode botar uma interrogação quando tiver dúvida aí, tá? 10. NIROS. NIROS é uma classificação para hérnias, isso cai em prova de residência praticamente todo ano, né? Então, o NIROS 1 seria a hérnia de criança, é aquela hérnia inguinal indireta com anel normal, ou seja, seria a hidrocele da criança, tá? O NIROS 2 seria a hérnia inguinal em adulto indireta com anel alargado, tá? O tipo 3 seria a hérnia... Alguém pediu o quê? O tipo 3 seria a hérnia inguinal direta, a 3B a hérnia mista e a 3C a hérnia femoral. E a 4 seria a hérnia recidivada, tá? Então não vou entrar em detalhes aqui. A incorreta, eles querem dizer o que aqui? Hérnia inguinal direta, não normal, Eles querem incorreto, né? Todas, então, quais só achar incorreto ali. Então, qual na questão 10? Então tá, então assim, ó. Hérnia inguinal indireta com dilatação do anel e parede posterior preservada, o que ele quer dizer? Que ele tem uma hérnia indireta de adulto com anel alargado. Isso é NIROS 2. Se fosse uma hérnia indireta com anel normal, seria NIROS 1. Então essa é errada, letra A, tá? Hérnia inguinal direta, tipo 1, tá errado também, tá? As duas estão erradas aqui já. Desculpa, a letra A tá certa. Hérnia inguinal indireta com dilatação do anel e a hérnia indireta de adulto, NIROS 2, tá? Eu achei que era certa a questão. Então a letra A tá certa. Hérnia inguinal direta seria tipo 3A. E aqui tá tipo 1. O que é tipo 1? Hérnia de criança, hérnia inguinal indireta com anel normal, tá? C. Hérnia inguinal indireta com dilatação do anel e destruição da parede, essa é a hérnia mista, que é a hérnia 3B de NIROS, tá? Letra D. Hérnia mista recorrente, tá? Isso aqui seria a recidivada, tipo 4. E a hérnia femoral recorrente recidivada, tipo 4 também. A tipo 4 é qualquer hérnia inguinal ou femoral que recidivou, tá? Entendeu? Achei que a parede não estava preservada. Letra A, hérnia inguinal indireta e parede posterior preservada. Normal. Então ele só tem um anel dilatado. Então isso é NIROS 2. Se fosse a parede posterior destruída na letra A, aí seria 3B, seria mista, ok? Isso é uma classificação bem importante, tem que saber, e os residentes não sabem até hoje. Tá? Pancreatite, pessoal, entenderam as hérnias, gurias? Tem uma classificação, a gente considera o tipo 4 são hérnias recidivadas, tá? Tem uma classificação mais apurada que tem tipo 4A, B, C, D. Mas esse caso para vocês do NIROS, que é para cair em prova, o tipo 4 considera-se hérnia recidivada ou recorrente aí, tá? Número 11 é a escala de níveis A, B, C, D também, tá? Sobre a pancreatite aguda, é em PCR. O que é o PCR? Proteína C reativa. E a dosagem de cálcio, lembrem,
reação de saponificação são fatores prognósticos independentes na avaliação da gravidade da pancreatite. Lembre que o critério de Hansen, Apache e Baltazar são critérios com tabelas para gravidade. Porém, o PCR e a reação de saponificação, onde o cálcio baixa, são fatores independentes que pioram o prognóstico do paciente. Tá? Amilase e lipase acima de 1000 sugerem pancreatite aguda grave necrotizante? Lembrem, quando falar em amilase e lipase é diagnóstico e não prognóstico, ou seja, se tiver 10 ou 10 mil ou 10 milhões não interessa. Uma pancreatite necrotizante, ela pode baixar a amilase e lipase porque o tecido está morrendo e não está produzindo mais amilase e lipase. Então, a letra B está incorreta, que a lipase e a amilase não sugerem nada. Elas só sugerem o diagnóstico de pancreatite. Uma pancreatite necrotizante pode ter amilase de 100 e uma pancreatite não grave pode estar em 10 mil. Então não quer dizer o nível de amilase e lipase. Esse é o grande pega-ratão e que sempre cai em prova de residência. Tá? O melhor exame de imagem para diagnóstico de necrose pancreática é a tomografia de abdômen. Tomografia é o padrão ouro tanto para neoplasia de pâncreas quanto para pancreatite. Tanto que os critérios de Baltazar, eles são feitos através da tomografia de abdômen em pancreatite grave. A D, as principais causas de pancreatite aguda são biliares e álcool, certo, né? A gente sabe que 50% aproximadamente são por cálculos e 35 a 40 aproximadamente são por álcool, chegando a 90% dos casos, né? 10% seria idiopática, triglicerídeos, autoimune, né? Outras causas que não são conclusivas, mas em torno de 85, alguns estudos mostram 80, outros 90, cálculo ou álcool são as causas de pancreatite, tá? Então, pancreatite está barbada. Eu vou pular a questão 12, que eu não aguento mais abdômen agudo. É parecida com a outra, tá? Não é, né? Falar em patognomônico, aquele bloomer só pode ser para aquela doença. Ele jamais, né? O bloomer é o sinal que tem uma reação inflamatória do lado direito, que pode ser várias coisas, né? O bloomer nada mais é do que uma dor, a descompressão da fossa ilíaca direita. Pode ser DIP, pode ser adenite, pode ser infecção urinária, apendicite, né? São várias causas, isso aí, tá? Todo paciente, cuide isso aí, pessoal, todo, né? Quando falar todo, abre o olho, né? Todo paciente com diverticulite aguda deve ser tratado com ressecção intestinal e colostomia pelo risco de sepse grave. Pelo contrário, né? 80% dos pacientes com diverticulite, a conduta é conservadora, tá? E se faz cirurgia quando tem perfuração livre, peritonite ou sepse. Então, seria 20% dos casos. Letra C, anamnese e exame físico são definitivos na indicação de apendicite aguda, certo? Porque a tomografia ela te dá um bom resultado, porém, quem é soberano é a anamnese e exame físico, tá? Charcot se apresenta como icterícia, dor e febre, sendo comum na colangite aguda, tá errado aqui, né? A colicistite aguda, geralmente ela dá dor, pode dar febre, mas geralmente não dá icterícia, só se ela tiver uma obstrução por mirise do canal biliar. Então, esse é o errado da letra D, porque seria na colangite aguda, né? Outra coisa aqui, todo paciente com abdômen agudo inflamatório deve ser tratado cirurgicamente. Não, todo nada, né? Então, a gente sabe que 50% geralmente são conservadores e 50% são cirúrgicos, tá? Eu vou bem rapidinho nas questões da Henriques agora, né? Então, paciente de 40... Pode ler para nós agora o Bruno. Ei, Bruno, dá uma brilhada aí, cara. Falta só umas questõezinhas para nós matar a charada rapidinho aqui.
Pedalou. Então, a Maria Paula, lê para nós de novo, então. Paciente de 42 anos refere história de dor abdominal em epigastro de moderada intensidade há 2 dias, de início súbito, acompanhado de vômitos e queda do estado geral. Aí primeira coisa, não segue, né? O cara é jovem, né? Dor abdominal moderado, 2 dias, deve ser inflamatório pelo tempo, né? Início súbito, abdômen agudo. Ele tem vômitos e tá com queda geral do estado. Beleza, a gente já vai pensando, esse cara deve ter um abdômen agudo. Pode continuar. Ao exame físico, apresenta-se com sinais de desidratação, taquicárdico, normotenso e leve distensão abdominal na região epigástrica, com ruídos hidroaéreos aumentados. Os exames laboratoriais mostram hemograma com leucocitose sem desvio à esquerda, 18.000, amilase 1.350 e lipase 820. Glicemia de 160, TGO 320, TGP 142, DHL 242, fosfatase alcalina 153 e bilirrubinas normais. Beleza. Diante desse quadro, qual a hipótese diagnóstica? Então ele dá um enredo grande, né? Ele quer, tu tem um diagnóstico, né? Ele te dá vários dados aqui para tentar chegar numa coisa que seja grave ou não, né? Então, o que esse cara tem classicamente, que ele está falando bem florido ali, né? Até que, pelo contrário, ele tem uma dor abdominal há 2 dias, início súbito, abdômen agudo. Tem vômito, né? O vômito é o principal sinal de possível pancreatite. Não é que seja, né? Aí ele tem desidratação, taquicardia, ele está normotenso, não está chocado, né? E tem uma distensão abdominal na região epigástrica, aqui em cima. Então ele tem dor, está com ritos um pouquinho aumentados, né? E tem um vômito e dor há 2 dias na região, né? A amilase e lipase do paciente está bem alterada, ele está muito mais que 3 vezes o valor, né? Então, só pela amilase e lipase, pelo vômito, pela dor há 2 dias na região do epigastro, nós tentamos fechar o diagnóstico de pancreatite, né? Então, o diagnóstico da 14 seria pancreatite aguda, né? Poderia ser todos os outros, mas o mais provável, né? A gente tem que saber sempre o mais provável seria pancreatite, né? Então, a diverticulite aguda, por que não seria? Geralmente é mais idoso, é febre alta e dor na fossa ilíaca esquerda. Apendicite aguda, febre baixa, dor na fossa ilíaca direita. A pancreatite aguda leve ou grave, nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? E colicistite até poderia ser também, mas com amilase e lipase bem alteradas, com dor em epigastro e vômitos, não tem dor localizada na hipocôndrio direito, então provavelmente seja uma pancreatite aguda leve ou grave. E aí, pessoal, o que vocês colocariam? Pancreatite aguda leve ou grave? Pode seguir a Maria aí. Tá? Então aqui eles querem basicamente que vocês saibam os critérios de Hanson, né? Lembra da última aula? Isso é importante, porque se acertar a primeira questão, acerta a segunda, e se errar a primeira, erra a segunda. Então a Higgs ela tem esses perigos aí, né? Então, lembrando dos critérios de Hanson, lembram? Pancreatite, né? Geralmente, a idade do paciente, 42 anos, não é risco para pancreatite grave, então ficaria com um ponto a menos, né? A amilase e lipase não entram nos critérios de Hanson, é só diagnóstico, não é prognóstico. A glicemia, lembrem, 250 ou mais, 1 ponto. Ele tem 160, então não teria pontos para glicemia. O TGO, acima de 250, então 320 é 1 ponto para pancreatite aguda, tá? O TGP 140 não entra nos Hanson. O DHL acima de 250, então ele está no limite inferior, não entra também. E a fosfatase alcalina 153. E leucocitose 18.000. Então, pelos critérios de Hanson, nesse enunciado, na chegada do paciente na emergência, tu pode começar a contar os pontos. Tu sabe que em 48 horas que vai fechar o diagnóstico, mas na avaliação inicial ele tem 2 pontos no Hanson, ou seja, ele tem uma pancreatite aguda ainda leve, mesmo estando desidratado e mesmo estando taquicárdico. Por quê? Porque a pancreatite ela perde líquido do terceiro espaço, o paciente desidrata e faz taquicardia. Por isso que é importante sempre internar o paciente e hidratar, principalmente porque ele faz
desidratação por perder líquido para o terceiro espaço. Então, eu fecharia o diagnóstico com uma pancreatite aguda leve, porque ele tem Hanson 2, tá? E se ele tivesse um DHL alterado, ele já iria para 3, que seria uma grave, mas ele não tem, então pega ratão aqui, tá? Ele tem 18 mil leucócitos, 1 ponto, e tem a TGO acima de 250, 2 pontos. Então ele tem uma pancreatite, provavelmente de origem biliar, porque o TGP dele está 142, o normal é 30, 40, né? Mas ele tem só Hanson 2, ou seja, pancreatite aguda leve, tá? Bom, se ele está com uma pancreatite aguda leve, mas está desidratado e taquicárdico, qual seria a conduta para esse paciente? Internação, hidratação para melhorar essa volemia e analgesia, né? Poderia usar uma meperidina para evitar morfina, para evitar que dê alteração do esfíncter de Oddi, né? Ele não está ictérico, bilirubinas normais, né? Então a tendência é que em 3, 4 dias seja uma pancreatite leve, autolimitada, biliar de paciente jovem, que vai normalizar só com hidratação, analgesia e NPO. A letra B, analgesia e observação, tem que hidratar esse paciente que está taquicárdico, a questão B está errada. A C, analgesia com opioide, lembra que o opioide ele fecha o esfíncter de Oddi, a morfina, então sempre o ideal é usar dolantina para evitar esse quadro, né? E não mandar para casa o cara desidratado e taquicárdico, né? E que pode virar uma pancreatite grave, dependendo dos critérios, no outro dia de 48 horas, né? Internação e antibiótico. Antibiótico não, ele não tem tomografia, não tem sinal de necrose pancreática, ele tem a princípio uma pancreatite aguda leve com inflamação que está produzindo muita enzima pancreática. E a letra E está errada, que antibiótico e analgesia. Então, pancreatite aguda leve, a conduta é internar, hidratação, analgesia, NPO ou água para conforto e esperar 24 horas para confirmar o Hanson total. Na chegada, ele já está com quadro de pancreatite aguda leve. Tá, pessoal? Isso é um caso bem interessante. Na verdade, assim, ó, o que seria nesse caso, tá? O que chama atenção para mim aqui, lembra do TGP, né? O TGP é um fator isolado que, quando alterado, ele sugere que seja doença biliar. Mas nesse caso, eu internaria o paciente, faria uma ecografia abdominal para confirmar se ele tem cálculo biliar ou não e já iria investigar se ele tem algum quadro de alcoolismo. Mas pelo TGP um pouquinho alterado, ele pode sugerir que seja uma doença biliar. O cara jovem, 40 anos, deve ser biliar ou alcoólico. Se ele não for alcoolista, teoricamente deve ser biliar, mas eu vou confirmar com uma ecografia de abdômen total. Tá? Até para fazer os critérios de Hanson também. É que, na verdade, ele queria mais ali jogar para vocês um caso clínico, para vocês saberem se sabem Hanson ou não, para ver se é leve ou grave. Esse é o pega-ratão na questão. Tá? Estava na 15, né, para vocês. Tá, 16, rapidinho. A incorreta, lembre da dor visceral, dor parietal, lembrem sempre da apendicite. 16, a dor somática. O que é a dor somática? É aquela dor parietal da parede, que tem um Blumber. Ela é mediada por nervos somáticos, sendo geralmente bem localizada. Sim, exemplo, Blumber positivo, quando o apêndice encosta na parede abdominal, da dor à descompressão. A dor visceral é mediada por nervos autônomos, sendo geralmente mal localizada. Lembrem, quando o apêndice distende pela inflamação inicial, o paciente tem uma dor na região do epigastro, do mesogastro mal definida. Isso é uma reação do sistema nervoso autônomo, porque algum órgão distendeu. Pode ser a vesícula, pode ser o apêndice, pode ser o cólon, que dá dor no mesogastro meio mal localizada. Tá? Contratura muscular é um reflexo voluntário presente na irritação do peritônio visceral? Não. Contratura muscular é um reflexo involuntário presente na irritação do peritônio parietal, quando o órgão encosta na parede. Aí tu vai ter uma defesa involuntária da musculatura. Tá? D. A irritação do peritônio visceral é acompanhada de hipoperistalse. Lembrem, pessoal, quando o apêndice ele inflama, ele distende e perde a peristalse. Então, na ecografia, muitas vezes mostra apêndice inflamatório, distendido,
com hipoperistalse. Isso é um sinal de reação inflamatória da víscera, que é a famosa alça sentinela do delgado que gruda no processo inflamatório e perde aquele poder de contração. Então tu vê um pontinho preto no raio-x, isso é o sinal da hipoperistalse por um processo inflamatório visceral. Descompressão dolorosa positiva traduz geralmente irritação do peritônio parietal. Isso aí, tá? Tu faz uma descompressão, um Bloomberg, quando o apêndice encosta na parede, dá aquela dor súbita e aquele choque, né? Então, a incorreta seria a dor somática localizada, certo? A B está certa também. A letra D, a C estaria errada, né? E a letra D e E está certa. Tá? Isso aí, Maria Paula, muito bem. C neles. A 17, rapidinho para nós acabar aqui, 50 anos, mulher, veio a PA com dor que vem evoluindo há 2 dias. Iniciou com dor abdominal periumbilical incólica, súbita, ou seja, abdômen agudo e intensa. E agora com picos menos frequentes. Então a dor começou há 2 dias, subitamente, tá? Ela tem distensão abdominal, tá? Acentuada, tem vômitos com conteúdo fecaloide, ou seja, está aparecendo um sintoma de abdômen agudo obstrutivo. Ela tem sede, porque ela está desidratada, ruídos aumentados, por quê? Porque ela deve ter uma obstrução intestinal e aquela contração aumenta para tentar passar aquele defeito de obstrução, né? E tem dor e tem ausência de eliminação de gases e fezes, ou seja, ela está distendida, está vomitando, está sem evacuar e sem eliminar gases, até que, pelo contrário, ela tem um abdômen agudo obstrutivo. Então, eu sou esperto. Se ela tem um abdômen agudo obstrutivo, 50 anos, qual a causa mais comum? Bridas, ou tumor, ou volvo, ou hérnias internas, tá? Realizou uma histerectomia há 15 anos, ou seja, ela tem cirurgia prévia. Mulher, jovem, cirurgia prévia, não perdeu peso, não tem anemia, até que, prova o contrário, bridas, tá? Então, letra A, colestite, até poderia ser, mas não é. Úlcera péptica seria um outro quadro, com abdômen agudo em tábua. Oclusão intestinal por bridas, porque ela é jovem, ela tem histerectomia há 15 anos, que é uma cirurgia prévia. Então, paciente com cirurgia prévia e sintomas obstrutivos, a primeira opção, bridas, tá? Até poderia ser pancreatite e volvo intestinal, mais comum em paciente idoso, acamado, né, que mora em asilo, geralmente, que tem o megacólon, que faz volvo intestinal, mas é bem diferente o quadro clínico, tá? Para fechar, alguma dúvida dessa questão, pessoal? Ok. A questão número 29, no caso não é 29, né? Na questão número 18 e 19, tá? Homem, 56 anos, obeso, diabético, chega à UPA com quadro de dor abdominal na fossa ilíaca esquerda e parada de eliminação de gases e fezes há 2 dias. Ele já teve outros episódios semelhantes antes, né? Ele está afebril e tem dor à palpação na fossa ilíaca esquerda. Está normotenso, tendendo a hipertensão, e está sem febre, né? Então, qual o diagnóstico mais provável? Vocês lembram que nem todo o quadro ele é florido, ele nem sempre vai aparecer todos os sinais clássicos de uma doença. Mas o homem de 56 anos, tendendo a idoso, né? Ele é diabético, ele é obeso, ele está com dor na fossa ilíaca esquerda e está com sintomas de obstrução intestinal. Qual a causa mais comum que causa dor do lado esquerdo, né? Então, o que seria, pessoal? Gastroparesia diabética? Até poderia ser, mas é 1% dos casos, né? Apendicite do lado direito, né? A úlcera perfurada seria um outro quadro de abdômen em tábua. A pancreatite seria um abdômen com dor abdominal no epigastro. E a diverticulite aguda seria um paciente com dor na fossa ilíaca esquerda e febre. Não tem febre, mas não quer dizer que não seja diverticulite. Então, a mais provável, não é que possa ser só ela, é diverticulite aguda pelo quadro do exame físico. Dor abdominal, do lado esquerdo, e sinais de obstrução intestinal. O divertículo inflamou e está causando uma certa obstrução. Então, seria mais provável. E na diverticulite, pessoal, qual o exame mais importante no diagnóstico? Vamos fazer uma colonoscopia nele ou não? Imagina uma colonoscopia entrando gás ali, que pode romper o divertículo e pode morrer de sepse. Então, jamais tu faz a colonoscopia
em paciente com diverticulite, né? O padrão ouro, tomografia com contraste, que vai te dar o grau de Rinchen. Rinchen 1, 2, 3 e 4, né? Então, Rinchen 1, a conduta é conservadora, o 2 é punção, o 3 e 4, cirurgia, né? Então, 80% dos pacientes com diverticulite, pelo exame físico, anamnese, tomografia, a conduta é conservadora. Ok? Tá? E a última questão, de pancreatite, a incorreta. A etiologia mais comum da pancreatite é biliar, cerca de 50%. Tá? O PCR tem bom valor prognóstico. Sim, o PCR é um valor que, alterado, ele pode piorar o prognóstico do paciente. Então, ele tem valor isolado, ele não entra em Hanson, não entra em Apache, não entra em Baltazar, mas ele é um critério isolado, tanto quanto o cálcio, né? A tomografia de abdômen tem valor prognóstico e diagnóstico? Sim. A tomografia, critérios de Baltazar, ela pode te ajudar no diagnóstico de pancreatite, com edema, com necrose, e quanto mais necrose e mais processo infeccioso, te dá prognóstico bom ou ruim. Então, ela pode auxiliar tanto no diagnóstico da pancreatite, quanto no prognóstico, dependendo da necrose e se tem processo infeccioso associado. O pega-ratão, né? A diminuição das enzimas amilase e lipase representa uma boa evolução. Não representa nada. A amilase e lipase é para diagnóstico e ela sendo baixa, alta, depois não interessa. Interessa que ela faz o diagnóstico e não faz prognóstico do paciente. Então, baixando as enzimas amilase e lipase não quer dizer que o paciente está melhorando. Ele pode estar até piorando com uma necrose pancreática. E o uso de antibióticos deve ser criterioso, indicado para pacientes mais graves. Sim, né? Antibiótico nós usamos para paciente com pancreatite grave, com necrose estéril superior a 30% ou sinal de necrose infectada, que daí vai ter que fazer punção ou fazer cirurgia associada. Tá, pessoal? Então seria mais ou menos as questões do feedback das aulas que nós tivemos de pancreatite, abdômen agudo e hérnias, né? Dá uma ideia melhor para vocês agora para seguir em frente aí. E a tendência agora é começar já o módulo 2, né? Eu vou dar para vocês cirurgia bariátrica, eu vou dar algumas icterícias, né? Então nós vamos fazer mais aulas a partir da outra semana. Daí. Tem uma dúvida? Estou com fome? Ninguém aguenta mais aula. 2 aulas na sequência é para matar, né? Não, eventração é tipo uma hérnia, é uma coisa que sai do lugar para o outro. Bridas é quando o intestino gruda na parede por um processo inflamatório, por uma fibrose. Tá? Então, eventração ou hérnia seria um abaulamento de uma região para outra. E bridas é uma fibrose que gruda o intestino na parede e tranca o trato digestivo. Tá? São diferentes. Tá, pessoal? Alguma dúvida mais aí? Vamos falando aí, pessoal, os líderes da turma, aí nós vamos combinando durante as semanas para fazer mais aulas, né? E tem que ver com a Procto, com a Ayrton também, como é que está a situação, para nós fazer um balanceamento de todas as aulas juntas aí. Tá? Alguma dúvida? Estou à disposição aí, pessoal. Obrigada. Beleza. Tchau. Agora melhorou, né? Essa aulinha aí tá melhor que aquela P1. A P1 tava fraquinha, né? É que a P1 é aquela colação terrível, né? Então a galera faz 3 coisas: o livro embaixo do braço, chat online e mais telefone de urgência para as questões mais difíceis. Beleza, galera? Então, tomara que eu tirei as dúvidas de vocês aí. Eu acho que com essas questões a gente mata essa primeira parte aí e bola para frente aí. Qualquer coisa me ligue, me avise aí, tamo junto aí. Valeu, galera. Abraço.